meditar sobre a Palavra de Deus e nesse domingo celebrar o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o início da Semana Maior da nossa fé, da Semana Santa. Gostaria, antes de começar a nossa reflexão, convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para receber as notificações. Hoje nós celebramos a Semana Maior, iniciamos a celebração da Semana Maior com o Domingo de Ramos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca o fim daquilo que Jerusalém esperava com o Antigo Testamento e assinala o tempo novo, assinala a nova Jerusalém, a igreja, que se estenderá para todo o mundo como um sinal universal e único de salvação. Na igreja primitiva, aquela igreja da primeira hora, a igreja onde estava começando o cristianismo, a celebração deste domingo focava alguns aspectos diferentes. Lá na cidade de Roma, o tema central dessa celebração era a paixão do Senhor. Já em Jerusalém, celebrava a entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa com a procissão de Ramos. Atualmente, as duas tradições integram uma mesma e única celebração. Por isso, a celebração começa com o rito da bênção de Ramos, num lugar separado, a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e aí começa então a procissão e termina com a celebração da Eucaristia, com a proclamação da paixão do Senhor. Na primeira parte, nos unimos ao povo de Jerusalém. Vivenciamos aquele momento da entrada triunfal de Jesus. E nós aclamamos com alegria, com felicidade, o Hosana, Hosana ao Filho de Davi, como os filhos dos hebreus fizeram ao receberem Jesus em Jerusalém. O povo, então, estendia seus mantos para Jesus passar montado naquele jumentinho e com entusiasmo, com grande alegria, esse povo saudava com ramos verdes nas mãos, simbolizando vitória, cantando, gritando, Hosana, Hosana ao Filho de Davi. Os fariseus, eles reclamam dessa atitude daquele povo que aclamava Jesus. Mas Jesus acrescenta, olha, se eles se calarem, as pedras gritarão, as pedras falarão. É a entrada do Príncipe da Paz, que esconde os trágicos acontecimentos da paixão. Na segunda parte, introduz o mistério da Semana Santa, da Semana Maior. A primeira leitura vai apresentar, lá do livro do profeta Isaías, a missão do servo sofredor, o servo sofredor de Javé, aquele que testemunhou no meio dos povos a palavra da salvação, com o seu sofrimento, com a sua vida. E apesar do seu sofrimento, apesar da perseguição, o profeta, ele confiou em Deus e realizou o plano que Deus tinha para ele, o plano maior, o plano de salvação. Os primeiros cristãos, eles viam nessa imagem do servo sofredor de Isaías a imagem do próprio Cristo como prenúncio daquilo que o Cristo iria passar. O Salmo é mencionado pelo próprio Cristo na liturgia desse domingo. Meu Deus,
meu Deus, por que me abandonastes? A segunda leitura é um hino que apresenta o despojamento de Jesus. Humilhou-se até a morte e a morte de cruz. Como servo sofredor de Javé, ele se humilhou, mas ele foi glorificado como Filho de Deus na ressurreição. É assim que canta este hino da segunda leitura da liturgia de hoje, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 6 a 11. E o Evangelho nos convida a contemplar a paixão e a morte do Senhor, segundo o evangelista São Lucas, no capítulo 22, versículos de 1 a 49. Precisamos entender um pouquinho o sentido da paixão e morte de Jesus. Por quê? Por que isso aconteceu? A morte de Jesus, ela deve ser entendida no contexto de sua própria vida. Desde muito cedo, Jesus percebeu que o Pai tinha uma missão para ele. O chamava para essa missão: anunciar a boa nova aos pobres e a liberdade aos oprimidos, aqueles que sofriam. Para concretizar o seu projeto, o projeto de libertação, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo bem sem olhar a quem, e anunciando um mundo novo de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Ele ensinou que Deus era amor e, por ser amor, ele não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores, como fazia os judeus. Jesus ensinou que os marginalizados eram os preferidos do Pai, eram os preferidos de Deus. E ele alertou, avisou aos poderosos de que o egoísmo iria os conduzir à morte. Esse projeto libertador de Jesus entrou em choque com as autoridades judaicas do tempo. Eles, na verdade, se sentiam incomodados porque Jesus denunciava. Essas autoridades, eles não estavam dispostos a renunciar ao poder, a renunciar à sua influência, ao domínio, a renunciar aos privilégios. E por isso mesmo, essas autoridades mandaram prender Jesus, julgaram o Senhor, condenaram e pregaram na cruz. A morte de Jesus, podemos afirmar, é consequência do anúncio do reino que provocou essa tensão e resistência com as autoridades daquele tempo. É interessante a gente observar que existem alguns dados que são exclusivos do evangelista São Lucas. Somente São Lucas põe Jesus dizendo: fazei isto em memória de mim. Não é só repetir as palavras de Jesus sobre o pão e o vinho, mas também a entrega de Jesus, a doação da vida dele por amor a nós. O Evangelho de Lucas também apresenta aquela discussão sobre quem era o maior. Jesus, ele avisa que o maior é aquele que serve, é aquele que se coloca no último lugar. Ele apresenta o seu próprio exemplo e convida as pessoas a fazer a mesma coisa. Lá no Jardim das Oliveiras, acentua a fragilidade humana de Jesus. São Lucas põe esse dado, fala do anjo, do suor de sangue, da submissão total ao projeto do Pai. E aparece aí a bondade e a misericórdia de Deus em alguns gestos concretos, como, por exemplo, a cura do guarda que foi ferido, o Malcolm, lá
por São Pedro, com a espada, arrancou-lhe a orelha. As palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O bom ladrão, quando Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele preocupa-se com as mulheres que estavam ali chorando sua morte. Não chorais por mim, chorai antes sobre vós mesmos e sobre vossos filhos. O que o ajuda, o Simão de Cirene, que o ajuda a carregar a cruz atrás de Jesus. Modelo do discípulo que toma a cruz de Jesus e o segue no seu caminho. Meu irmão, minha irmã, celebrar a paixão e a morte de Jesus é contemplar um Deus a quem o amor tornou frágil. Por amor, ele veio ao nosso encontro. Por amor, ele assumiu as nossas dores, ele assumiu as nossas limitações, experimentou a fome, experimentou o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, suou sangue, tremeu perante a morte, antes de aceitar a vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, Jesus, estendido no chão, esmagado contra a terra, traído, abandonado, incompreendido, ele continuou a amar, porque o que ele sabia fazer era amar. O que ele queria nos ensinar era amar. Por isso, contemplar a cruz, onde se manifesta o amor de Jesus, tem um significado muito importante para nós cristãos. Contemplar a cruz significa assumir a mesma atitude de amor, a mesma atitude de entrega, se solidarizar com aqueles que sofrem, com aqueles que continuam sendo crucificados. Significa denunciar tudo aquilo que gera ódio, tudo aquilo que gera divisão, que gera medo. Significa evitar que os homens continuem a crucificar uns aos outros. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Meu irmão, minha irmã, começamos a Semana Santa com um novo ardor. Que o grito de alegria de hoje, Hosana, não se converta no crucifica-o da Sexta-feira Santa. Que os ramos que são brotos novos do propósito de santidade não se murchem nas mãos, nas nossas mãos, e não se convertam em ramos secos. Devemos caminhar até a Páscoa do Senhor com amor, arrumando a nossa casa. Esse tempo da Quaresma foi um tempo em que nós podemos nos purificar, limpar a nossa casa para celebrarmos dignamente a Páscoa, para poder comer da Páscoa da ressurreição. Levantemos e levamos hoje nossos ramos. Vamos levar nossos ramos bentos para casa como lembrança dessa celebração tão bonita que nós participamos. Não devem ser vistos como algo folclórico, como amuletos da sorte ou proteção contra os perigos, mas é necessário ver esses ramos como algo sagrado que nós levamos para casa como sinal visível da nossa fé, do nosso compromisso em assumir Jesus Cristo como o caminho do Pai. A presença dos ramos em nossa vida, em nossos lares, deve ser uma lembrança de que hoje nós aclamamos Jesus como nosso Rei, mas desejamos aclamá-lo durante toda a nossa vida como o nosso Salvador. Que nós tenhamos uma santa semana
e que essa Semana Santa produza muitos frutos de conversão e de vida em todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz, fique com Deus e celebremos a semana maior da nossa fé, a Semana Santa, com muita devoção, piedade e muito amor.